Olá, meu nome é Pedro Salerno, estou aqui com Renato Brainer, médico pernambucano, formado pela Faculdade Pernambucana de Saúde. E hoje a gente vai fazer um vídeo bem interessante, a gente vai conversar sobre a experiência dele no Exército, mas dessa vez indo para um destino diferente do nosso vídeo anterior. A gente já fez um vídeo com o Dr. Vitor Carvalho, em que ele comentou a experiência padrão de um médico no Exército Brasileiro, mas Renato foi para a Amazônia, não é isso? Isso. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente aqui no canal. Queria agradecer o primeiro convite. É sempre bom falar dessa experiência. Para mim foi uma experiência muito boa. Então, estou muito feliz aqui. Então a gente começa por acho que um assunto importante, que seria qual seria mais ou menos a diferença no processo para você ir para a Amazônia em relação àquele caminho tradicional. Muda alguma coisa? Você tem que fazer alguma coisa diferente? Como foi essa a diferença inicial do processo antes de fato, viajar para a Amazônia? Bom, então, eu assisti a entrevista que tu fez com o Carvalho, né? Ele comentou mais ou menos como era. É basicamente o mesmo processo, né? O processo de seleção é igual. Nós homens, quando nos formamos, né? Vamos de forma compulsória, então a gente tem que ir obrigatoriamente na região militar lá, se apresentar depois que se formam, né? E as mulheres podem ir também de forma voluntária, né? O homem tem que ir obrigatório. Aí lá, na junta militar lá, você leva documento e tal, você vai se apresentar como se fosse quando você tinha 18 anos, né? Normalmente. Aí quando você chega lá, você vai receber, vão olhar os seus documentos e tal, e vão levar avaliar se você é apto ou inapto. Aí, dependendo disso, se você for apto, você pode ou servir, ser chamado para servir, né? Sendo voluntário ou obrigatório. Se você for inapto, você não vai servir, né? E você pode ir para a reserva também. Aí você é dispensado, se eu não me engano, se você tiver a partir de 32 anos, já é dispensado, mas tem que se apresentar da mesma forma. Ou se você tiver alguma doença, né? Alguma doença que lhe impossibilite, aí você é dado como inapto, né? Aí, depois de você é avaliado como apto e inapto, você diz que se é voluntário ou não. Aí, dependendo, você pode servir, né? A diferença para a Amazônia é o seguinte: o Exército Brasileiro, as Forças Armadas como um todo, né? Eu falo Exército porque foi onde eu servi, eu posso falar com mais propriedade. Mas elas precisam de profissionais na área de saúde para funcionar, né? É, e eles chamam esse pessoal, chamam mais os voluntários, né? Mas também chamam às vezes obrigatório, quando não bate ali Voluntório, aquela né? meta, o famoso voluntário quando não bate ali aquela meta. Aí o que é que acontece na Amazônia, que é a 12ª região ali, que abrange o estado do Amazonas, ali, Roraima. Acontece que lá não se formam tantos médicos junto de acordo com a população, tá entendendo? Eles têm que chamar, acaba que eles têm que chamar de outras regiões. Acaba que eles chamam muito da 8ª região, que é ali a região do Pará, e chamam muito de São Paulo, porque eles formam muito mais médicos comparado com o Amazonas. São Paulo ali é a 9ª região militar. O que acontece? Nós que somos da 7ª região, a gente pode ir para o Amazonas de forma voluntária. Foi o meu caso, sabe? Eu fui lá, disse que queria servir na cidade de São Gabriel, que foi para onde eu fui, e fiquei aperreando o sargento lá, que ficava tomando de conta da pasta de pessoal, né? Até que ele me convocou, tive essa felicidade de ir lá para São Gabriel e servir lá um ano. Então, a primeira diferença é essa, que eles chamam gente de outras regiões, né? Tipo assim, a gente da 7ª região aqui, a gente não chama ninguém de fora, né? Chama todo mundo Uhum. da 7ª região mesmo. Eles, lá no Amazonas, têm essa característica que tem que chamar a gente de outras regiões, né? E aí, Então, a o primeira que diferença é muda essa. no treinamento inicial do Exército em relação à pessoa que fica aqui e faz esse treinamento local? Vocês têm que fazer o treinamento é feito lá ou ele é feito aqui junto com o restante do pessoal da 7ª região? Como é isso? Isso, esse treinamento inicial, né, como o Carvalho falou na entrevista dele, chama EAS, que é Estágio de Adaptação ao Serviço. A gente faz na guarnição que a gente é alocado, né? No caso a minha, eu fiz em São Gabriel da Cachoeira. O treinamento é bem semelhante. São ali 45 dias de treinamento onde a gente aprende a ser militar, né? A gente sai da vida civil, entra no meio militar, a gente tem que aprender como se portar como militar, como ali, viver o meio militar mesmo, nesses 45 dias, né? A diferença maior da selva lá é que a gente tem que fazer o curso lá de adaptação à selva também, sabe? Que é para ficar com o brevezinho de selva aqui no braço. Eu, inclusive, não fiz, né? Depois a gente fala mais. Mas, enfim, a diferença mais é essa, mas, tipo assim, o treinamento é bem parecido, sabe? É mais como ser um militar mesmo, ali, esses primeiros Uhum. 45 dias. E existe alguma diferença na remuneração do profissional que vai para lá em relação ao profissional que fica aqui? Pronto, essa é uma dúvida importante também. É o seguinte, o salário que você ganha nas Forças Armadas é de acordo com o seu posto lá, tá entendendo? De acordo com a sua patente. O posto não. De acordo com a sua patente.
Então, assim, a gente ganha igual o segundo tenente de infantaria, o segundo tenente de comunicações, a gente ganha o mesmo salário, tá entendendo? A diferença de quem vai para o Amazonas é que lá tem as bonificações, né? Porque lá é uma localidade especial. Eu não sei bem quais são no Brasil, mas eu sei que, tipo, na selva tem e no extremo sul do Brasil também tem lá essa gratificação especial, que ela é 20% do soldo, né? Aí quando a gente fala assim, 20% do soldo é em cima do soldo do bruto, né? Aí, tipo assim, o salário de tenente tá por volta aí de 7 mil e pouco, sabe? Aí, tipo assim, a gente ganha 20% a mais, aí fica ali um 8 mil, 8.500, 8.700, se eu não me engano, sabe? De soldo bruto. Uhum, Aí o meu caso, eu passei um ano deslocado de São Gabriel da Cachoeira. Aqui em São Gabriel da Cachoeira, que é a cidade que tem um batalhão, fiquei no 5º Batalhão de Infantaria na Selva, no 5º BIS, e eu fiquei destacado na fronteira, né? Depois a gente fala mais um pouquinho de São Gabriel, mas eu fiquei destacado na fronteira, num pelotão especial de fronteira, na fronteira com a Colômbia. E quando a pessoa está destacado do batalhão, é como se a pessoa estivesse em missão. Como se estivesse, não, porque a pessoa realmente está em missão lá 24 horas por dia, né? uhum. Está deslocado no meio da selva lá. Só tinha gente, tipo, um raio de 300 quilômetros de selva, para todo lado. Aí quem vai para essa localidade recebe uma coisa que é chamada Grat-Rep, que eu acho que é gratificação por reconhecimento, alguma coisa assim. Que ela é 2% do seu soldo por dia. Aí, tipo assim, no final fica 60%, sabe? Do soldo inicial, né? Claro que não é somativo essas porcentagens. Aí, tipo, em cima do soldo inicial vai ficar 60%, fica uns 3 mil e pouco, 3 mil e pouco. Aí, juntando tudo, eu recebi uns 11 mil e pouco, que é basicamente o que a pessoa ganha como se tivesse num posto de saúde, tá entendendo? Uhum. Aí, pronto, no meu caso, eu, segundo tenente médico, recebi mais do que os outros segundo tenentes do médico que não estão na selva, né? No caso, por conta dessas bonificações. Certo. Então, eu acho que agora a gente pode fazer uma contextualização só para quem não conhece as localidades entenderem como funciona. Tu estava mencionando aí São Gabriel. Como é a cidade inicial que você tem como base e como é a vida nesse destacamento aí na fronteira? Como era mais ou menos o teu dia a dia, o que que tu lidava e teu tempo trabalhando, o teu tempo de folga, o que que tem para fazer no tempo de folga? Qual é mais ou menos o teu custo? Tem como gastar dinheiro? Tudo que você ganha, você tem que guardar porque não tem onde gastar ou isso é um mito? Tem como você gastar realmente o dinheiro? Vocês podem elaborar um pouquinho. Ah, então, a cidade que fica o batalhão chama São Gabriel da Cachoeira, que é uma cidade de interior igual qualquer outra cidade do Brasil. Antes de ir, o pessoal fazia muito medo, né? Dizer que lá não tinha nada, que era uma cidade muito pequena. Assim, eu nasci no interior, né? A gente estudou em Recife, a gente estudou na mesma sala, mas se formou junto. Mas, assim, eu nasci no interior e é uma cidade do interior como qualquer cidade do interior. Se eu não me engano, lá tem 40 mil habitantes, sabe? Então, assim, Uhum. é uma cidadezinha pequena, mas que por estar no Amazonas lá, longe de Manaus, né? 800 quilômetros de Manaus, a cidade. A gente fala do Amazonas, a gente não tem a dimensão do quanto o Amazonas é grande e de quanto as cidades são muito afastadas. É 800 quilômetros lá a cidade São Gabriel de Manaus, né? E ainda São Gabriel é uma cidade de fronteira, né? São Gabriel, só para contextualizar também, é o segundo maior município do Brasil em território, né? É um município bem grande. Uhum. Aí, tipo assim, São Como é que Gabriel, tu ia a de cidade, Manaus para São Gabriel? Qual era o transporte? Avião, avião. Eles têm da avião e tem FAB barco. ou Não. avião normal? Não, tem um avião da FAB que de vez em quando a pessoa consegue pegar carona, mas tem uns trâmites burocráticos aí. Mas geralmente é avião comercial mesmo. Tem um voo da Azul que vai lá, um aviãozinho da Embraer é confortável. Ou você pode ir de Expresso, que é uma lancha grande, que são 26 horas de Manaus. Aí de avião é 1 hora, sabe? Não é muito expresso, não, mas. Não é muito Expresso. Chama Expresso porque, pô, é um barcão que vai muito rápido, sabe? Mas, pô, 800 quilômetros de distância, né? Aham. Aí, sim, aí, tipo assim, São Gabriel já é distante da fronteira, sabe? Mas, enfim, São Gabriel é uma cidade pequena, mas é uma cidade interior como qualquer outra cidade do Brasil. Tem tudo. Tem até sushi, a gente brincava lá. Pô, tem pizza, tem sushi, tá ligado? Tem Uma cidade tudo. interior. Aí, como eu fiquei na fronteira, aí você vê, de São Gabriel para o Amazonas são 800 quilômetros. De São Gabriel para o meu pelotão eram 300 quilômetros. Aí, o meu pelotão era o 7º pelotão especial de fronteira, turno de Cachoeira, Sentinela do Médio Rio Santo. A gente ficava na beira do Como é? rio, Repete? Sentinela do Médio Rio Içana. Rio Ok. Içana. É porque tem o nomezinho do pelotão. Aí o Rio Içana, ele é um afluente do Rio Negro, que o Rio Negro passa São Gabriel. Aí o Rio Içana era o rio que passava na beira do meu pelotão, né? Uhum. Aí, pronto, para chegar no meu pelotão, tinha que ir ou de avião ou de barco. De barco subindo, aí já é um barco pequeno, não um expresso. É uma lancha, geralmente motor 40, que a gente chama.
que é um motor que vai, em média, ali 40 quilômetros por hora se tiver a lancha leve, né? Se tiver pesada, já vai mais lento. Mas demorava ali para subir 10, 12 horas para subir, para descer, eu desci uma vez em 9. Mas de avião também vai um avião menorzinho, mas chega em 1 hora também, de São Gabriel para lá, sabe? Aí pronto, é um posto bem separado da cidade, né? Não tem nada, só tem mato e comunidade indígena e os militares do pelotão. É tipo assim, o meu dia a dia no pelotão era atender os militares, os dependentes dos militares que moravam lá e os indígenas das comunidades ao redor, sabe? É isso. Uhum. É tipo assim, como eu fiquei no batalhão, no pelotão, não tinha esse negócio, não tinha nada para fazer final de semana, tá? Porque era só um pelotão no meio do nada. Você imagina ali, o nosso efetivo era variava, mas tinha assim, em média 70, 60 militares ali e vivia todo mundo, convivia todo mundo junto, sabe? Morando no mesmo Uhum. pelotão. E foi assim, por 1 ano. Eu passei lá um ano inteiro. Eu passei 1 ano e 2 dias, ou foi 3 dias, em Tumuí. Certinho. Então é isso. Muito Não bem. tem, não tem muita coisa para fazer. Mas quem fica na cidade já tem mais coisa para fazer, né? E aí essa unidade aí era de pra vigiar a fronteira, para prestar suporte às comunidades indígenas. Qual seria a função primordial daquela unidade militar? E aí o teu cuidado era então cuidados mais como se fosse um posto de saúde mesmo, atendendo os indígenas nas demandas tradicionais de saúde, ou existia todo um treinamento para você cuidar, por exemplo, de ferimentos que possam advir de conflitos ali naquela região? Como é mais ou menos essa diferenciação? Então, São Gabriel da Cachoeira, como eu falei, né, é a cidade segundo maior território do Brasil e ela é a cidade que mais tem pelotão especial de fronteira do Brasil. Existem outros pelotões especiais de fronteira, tem alguns no Acre, acho que Mato Grosso tem também, no Rio Grande do Sul também tem. E o que são os pelotões? Pelotões é justamente o destacamento do exército ali do batalhão que atende, que vão para locais que precisam de vigilância constante, basicamente isso. Aí, tipo assim, a região de São Gabriel da Cachoeira, que é, para quem não conhece, a cabeça do cachorro, do Amazonas, a cabeça do cachorro inteira é São Gabriel da Cachoeira. Tem pontos bastante sensíveis, sabe? De entrada de, por exemplo, de ilícitos no Brasil. É fronteira, é região de fronteira com Peru, Colômbia e Venezuela. Então, é uma região bem sensível. E são todos afluentes do Rio Negro, né? Alto Rio Negro ali. E são pontos que Uhum, precisam de vigilância constante. Então, assim, os pelotões estão em locais estratégicos, sabe? Que necessita, basicamente, de vigilância constante. É isso. A gente está ali para vigiar quem entra, quem sai e dizer quem pode ou não passar ali. Tá entendendo? entendi. E o que te motivou assim para tomar essa decisão de não, eu vou pro exército e vou para essa região? Qual foi assim o gatilho? Qual foi o que chamou a tua atenção em para essa região? Então, eu não tinha pretensão nenhuma de ser militar, não conhecia o meio do militarismo, não tinha nenhum parente militar, como também não tinha nenhum parente médico. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei com essa vontade, assim, eu escolhi um curso que eu pudesse fazer uma maior diferença na vida dos outros, basicamente isso. Queria ajudar os outros, queria fazer um curso que pudesse fazer isso, né, ajudar as pessoas, a vida das pessoas. E quando a gente estava na faculdade, né, a gente teve a visita lá, lembro do nome dele até hoje, é Tenente Coronel Risuto, foi lá na faculdade, e explicou que a gente podia servir no Exército, né, e podia servir lá nessa região do Amazonas. E ele comentou dos pelotões especiais de fronteiras, sabe? E quando ele comentou, ele disse que São Gabriel da Cachoeira é uma cidade isolada do Amazonas e era a cidade que mais tinha pelotão especial de fronteira do Brasil. Então eu fiz, pô, é para lá que eu quero ir, porque lá tem mais pelotão, eu quero viver essa experiência. Porque, tipo assim, como eu falei, lá era o pelotão cercado por 300 quilômetros de selva. Pô, se eu quero fazer uma coisa que eu quero fazer diferença na vida dos outros, é lá que eu vou fazer, sabe? Porque, tipo assim, só tinha eu de médico full lá, por 1 ano, sabe? Uhum. Então eu escolhi lá mais por conta disso. E não me Muito arrependi. bom. E aí, duas perguntas. A primeira é como era a conectividade? Acesso a telefone, internet, era tudo 100% você tinha acesso toda hora? Ou realmente era mais complicado, tinha que ir para uma região específica? E a segunda pergunta é o acesso à terapia. Chegava todos os medicamentos, você tinha o equipamento necessário para prover um atendimento de qualidade? Como era essa situação? Bom, falar primeiro dessa questão do atendimento. Como tu tinha destacado, até esqueci de comentar anteriormente aí, essa questão é como se fosse um posto de saúde, é literalmente isso. É um posto de saúde no meio do nada, tá entendendo? Então, imagine você que trabalha num posto de saúde,
você tem o seu posto de saúde, só que lá só tem você para fazer tudo. Então, tipo assim, a gente era uma emergência aberta, porta aberta para qualquer coisa 24 horas, tá entendendo? Só que a gente tinha a estrutura de um posto de saúde. Então, tipo assim, a gente tinha uma enfermariazinha lá que tinha um leito, sabe? É assim, tinha um desfibrilador lá, tinha um tubo, sabe? Tinha um oxigênio. Mas é aquela coisa, claro que não é uma estrutura de UTI, tá entendendo, Uhum. né? Mas é Entendi. como se fosse uma estrutura ali de um posto de saúde mesmo, que tem as medicações básicas, a gente atendia basicamente o que tinha ali para resolver, a gente resolvia. Mas é claro que não, se chegasse uma coisa muito estrombólica, a gente não ia resolver lá, tá entendendo? E aí, como é feita essa transferência? Pronto. Aí, tipo assim, se a gente precisar fazer transferência, aí já são outras questões. Por exemplo, a transferência lá, a gente fazia de barco, que eu já disse que é bem distante, ou Uhum. fazer de avião, quando tinha a possibilidade de fazer de avião, ou de helicóptero. Tinha lá o DICEI, que é o Distrito Especial de Saúde Indígena, do outro lado do rio tinha um DICEI lá, que às vezes eles precisando acionar uma emergência, eles podiam acionar um helicóptero que vinha e pegavam. Aí quando tinha a possibilidade era ótimo. Mas eu sempre cito o exemplo de um paciente que chegou lá uma vez, foi o paciente assim, um dos mais graves que eu peguei, que foi uma facada lá. E, tipo assim, ele já chegou já no final da tarde, chocado, tá ligado? Tipo assim, eu tive que resolver lá mesmo, porque, tipo assim, não tinha como transferir à noite, porque não tem como navegar à noite, que é um Uhum. rio que é muito, tem muita pedra, e, por no Amazonas, à noite, totalmente breu, 100%, não tem como você navegar à noite, e não tem como ir avião nem helicóptero para lá à noite também, tá entendendo? Então, tipo, foi uma noite assim que eu passei um sonhaço lá. Aí, mas enfim, mas, tipo, sempre que precisava transferir, a gente transferia, tá entendendo? Claro que não Entendi. era quando a pessoa, quando for fazer a apresentação na faculdade e quando a gente foi na apresentação lá em Manaus também, aí tem o ponto do vigário, né? Ah, não, se precisar tem UTI aérea, não se preocupe, lá tem tudo. Pô, aquela coisa, não é assim, tá entendeu? Você tem que ir com o coração aberto. Quando eu fui, eu sempre digo que eu pensei, o pessoal pergunta como é que foi lá. Eu digo assim, sempre me surpreendi positivamente, porque eu fui esperando o pior, a bagaceira triste. Mas, pô, foi muito melhor do que eu pensei, tá entendendo? Mas é claro que não é aquela estrutura toda, tá entendendo? Mas é muito Uhum. melhor do que parece ser. E só fazendo um adendo, é importante destacar que o objetivo dessa conversa não é nem elogiar ou criticar tanto a experiência quanto as Forças Armadas ou o sistema. É simplesmente um relato de experiência. E o relato de experiência, ele é assim, composto de subjetividade. É a opinião de Renato que está comentando. Mas, e é importante você ter essa opinião, assim, sem necessariamente ter algo querendo lhe vender, né, um sonho, ou querendo criticar de maneira descabida também, só pelo fato de criticar. Tá? Então, depois desse, a gente pode continuar com a nossa pergunta da conectividade. Tu conseguia acessar o Sim. Instagram lá, postar teus stories, ou realmente não dava? Não, então, só falando dessa questão, pô, desde o dia 30 de março, que eu não sou mais ninguém pro Exército. Sou paisano. O Exército não tá me patrocinando, não, mas, pô, eu tô dando meu relato mesmo, porque foi uma experiência muito positiva para mim, que todo mundo fica com medo, pô. Quando o cara acaba o curso, os caras ficam se cagando para ir lá com medo, tentando arrumar laudo para não servir, para dizer que tem doença. Pô, não precisa disso, pô. Entendeu? Mas, enfim. A questão da conectividade. Lá a gente tinha no pelotão uma internet do Exército lá, que era internet do satélite, que era uma antena deste tamanho, lá do tempo do Ronca, tá ligado? Que tinha Uhum. internet, pegava, mas não era essas coisas, né? Claro. Aí hoje em dia, com o Starlink, melhorou bastante lá. E, tipo assim, tinha na vila lá que a gente morava com os oficiais da gente, né? Cada um tinha sua casinha. Pô, cada um tinha o seu Starlink e pegava, pô, tipo assim, no ano passado assisti todos os jogos do Náutico lá, tranquilo, sabe? Não tive Então, problema como é que nenhum. funcionava a moradia lá no teu acampamento? Era realmente casa com tudo? Ou era um pouco mais estilo acampamento mesmo, comunitário? Era espaço comunitário, tudo comunitário? Não, então, como lá é um pelotão fixo, tá entendendo? É diferente de outras coisas. Por exemplo, assim, a gente tem ali na fronteira com a Venezuela, lá pro lado de Roraima, tem o projeto Acolhida, né? Que o projeto Acolhida vai para a fronteira mesmo, mas pronto, aí forma uma estrutura como se fosse um hospital de campanha. Não, pô, lá é um pelotão, tem estrutura física, tá entendendo? Aí, tipo assim, tem o pavilhão de comando lá, o pavilhão tem onde funciona tudo lá, e, tipo, tem uma vila de militares, quando a gente mora com os militares, os oficiais e sargentos moram lá. Aí, tipo assim, o oficial e sargento geralmente tem sua casinha, sabe? Aí eu tinha Uhum. minha casa, eu morava sozinho lá, tinha minha casa, a estrutura lá no meu pelotão era de alvenaria, era diferente de outros pelotões, tem alguns pelotões que ainda é casa de madeira. Acho que mas tem uma estrutura muito boa, sabe? E o meu pelotão lá tem uma característica muito boa, que tinha energia 24 horas, pô, que tinha uma
tem uma, ai, como é que chama? Tinha umas placas solar lá que tinha como se fosse uma usina mesmo de energia solar. Tipo assim, a gente tinha energia full, que outros pelotões já não, às vezes não tinha. Passava, às vezes, dificuldade quanto de combustível mesmo, né? Imagina você Uhum. transportar toneladas de combustível subindo o rio. Pô, é complicado. É, custo alto. E aí, agora eu queria duas coisas. Uma coisa que tu se surpreendeu positivamente na tua experiência e outra coisa que surpreendeu negativamente, que tu não esperava e foi pior do que tu imaginava. Vamos começar pelo Rapaz, positivo. então, foi pelo positivo. Como eu falei, eu não conhecia nada de exército, então eu fui, assim, de coração aberto, sabe? Tipo assim, vou viver e vou ver o que é que vai dar. E o que me impressionou mais, assim, foi a camaradagem mesmo do Exército. Que, tipo assim, principalmente lá no Amazonas, que, tipo assim, o Exército, quem é militar, vive sempre viajando. Militar nunca tá no lugar só, né? Tipo assim, sempre tá viajando. Então, você conhece pessoas do Brasil inteiro, tá entendendo? No meu pelotão lá, quando eu fiquei, eu conheci pessoas de Minas, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, São Paulo, do Piauí, sabe? Tipo assim, você passa um ano lá, como eu falei, confinado com essas pessoas, morando no mesmo espaço, convivendo. Então você cria realmente ali é impossível você não criar uma amizade, tá entendendo? Você cria uma camaradagem mesmo que outra família. Tá entendendo? Então eu criei ali amigos que eu vou levar, com certeza eu vou levar para o resto da minha vida. Mas esse foi o melhor ponto que eu achei, assim, da experiência inteira, tá entendendo? Fantástico. E uma coisa negativa, que eu posso citar lá, porra, é a distância, porque tudo é difícil, tudo é difícil, sabe? Tipo assim, você realmente tem que se acostumar a viver com pouco, você exercita muito sua paciência, tá entendendo? Porque é lógico que a logística não é fácil, né? Pô, teve um ano passado eu comprei um suplemento pelo site da Growth, aí eu pedi para deixar na casa de um camarada em São Gabriel da Cachoeira. Pô, eu comprei tipo assim em junho. Aí tipo assim, para chegar foi uns 4 meses. Aí quando chegou, não entregaram, devolveram, voltou para São Paulo. Aí para voltar para São Paulo foi uns 4 meses. Pô, tipo assim, demorei para caramba para poder ser reembolsado. Vai tipo assim, comprar coisa muito Por isso que difícil. continua fino, Lá sem as coisas músculo. como... Não chegou Deixa eu o baixo. whey. Vai vir. Aí, tipo assim, pô, como a cidade lá é longe, eu disse que é uma cidade interior que tem tudo, mas, tipo assim, as coisas são mais caras, é claro. Tá entendendo? Porque, como Aham, é muito distante, tem um trabalho de levar para lá, as coisas geralmente são mais salgadas. São mais essas dificuldades assim, sabe? entendi. E aí, agora eu queria uma curiosidade. Como você está num cenário diferente, seria saber se as demandas de saúde, elas têm uma peculiaridade por estar nessa região, que percebeu que era diferente das condições de saúde que a gente trabalhava aqui em Recife. Tinha alguma diferença por atender uma população indígena, uma população ribeirinha, ou a demanda do profissional de saúde, do profissional do Exército que está nessa região destacada, mudava, assim, os agentes etiológicos, que o paciente reclamava? Rapaz, assim, uma questão falando de epidemiologia mesmo, de doença que eu posso dizer que lá tem, que aqui não tem, é malária. Pô, lá tem uma malária, assim, normal. As pessoas têm malária lá igual a gente tem dengue aqui, sabe? Tipo assim, é bem comum lá. Muito comum mesmo. Aí, e também leishmaniose. Leishmaniose tem muito mais do que a gente vê por aqui, sabe? Mas, tipo assim, fora isso, pô, indígena é um ser humano igual a gente, sabe? Tipo assim, não tem diferença, assim, muito de questão de, de doença, tá entendendo? De questão, assim, mais... A questão realmente que dificulta mais é a questão cultural e principalmente a barreira linguística. Entendeu? A barreira linguística Uhum. é um ponto importante que, que às vezes criava essa barreira. Porque, tipo assim, o pessoal lá fala na minha área lá, né, que é a região do Médio Rio Içana. A população geralmente era baniwa, mas inclusive, isso foi uma coisa que eu esqueci de falar, de São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira é a cidade mais indígena do Brasil. Aí, tipo assim, tem dezenas de etnias lá. Eu acho que são mais de 20 etnias que tem lá, sabe? Aí, tipo assim, a etnia do meu rio lá, do Médio Rio Içana, já é mais baniwa. É tipo assim, os baniwas falam a língua deles, conversam normalmente, e tipo assim, falam português, mas falam às vezes mal, sabe? Aí tem essa barreira linguística. E a barreira cultural, assim, que também às vezes era ruim de quebrar, por questão de, tipo assim, não acreditar mesmo nas medicações, acreditar que só o tratamento que eles fazem caseiro melhora. Mas é aquela coisa, é igual lidar com
pessoas aqui no, em Recife também, por exemplo, uma pessoa do interior que não quer tomar um remédio. Pô, você conversando com ele, com a pessoa, você consegue ali convencer de fazer o tratamento mesmo, Conscientizar, né? tal. E isso, tipo assim, ó, doutor, não vou fazer esse tratamento não, porque chamava capitão lá, pai, não chamava pajé lá, chamava capitão. O capitão da minha comunidade sabe fazer um remédio lá, com umas folhas e tal, eu vou passar aqui e vai melhorar. Eu digo, tá certo, não tem problema, faça o tratamento também, mas é importante que você tome esse remédio junto também, que aí vai ser 2 tratamentos, você vai melhorar mais rápido, tá entendendo? Questão de É, conversa mesmo. respeitando, né, a Claro, cultura, mas tentando sim. integrar com as terapias ocidentais. Isso, pô, não é você chegar e dizer que não vai funcionar o tratamento que o paciente lá faz. É mais questão de conversar mesmo, sabe? Aqui eu estou projetando algumas imagens que tu me mandou para tu comentar com a gente aqui. Tá? Aqui seria um cenário de um atendimento externo. Isso aí é a unidade normal? Como é essa foto aqui? Isso. Assim, na entrevista com o Carvalho, tu falou com ele, ele perguntou onde ele estava, tal, ele falou que estava no batalhão de comunicação. Assim, o exército muda muito do que você vai fazer dependendo de onde você está, sabe? Tipo assim, se você estiver no hospital, você vai ser mais médico do que militar. Se você vai ser um médico no hospital normal, mas assim, se você depender do batalhão, a depender da característica do seu batalhão, você vai fazer mais coisas do que os outros. O meu batalhão era de infantaria e era muito operacional por essa característica dos pelotões de fronteira. Então, tipo assim, no pelotão de fronteira, a gente tinha isso que eu falei para tu, de fazer a segurança do local, mas também de visitar as comunidades, de ver como é que tá, e de fazer ações sociais lá, que se chama ACISO, sabe? E essa foto aí foi um ACISO que a gente fez. Essa aí, eu não sei, acho que foi na comunidade de Santa Mônica. Eu fui em mais de 10 comunidades lá, sabe? São muitas comunidades que tem no Rio de Janeiro. E a gente sempre fazia isso. A gente ia para a comunidade, via como é que estava, montava ali um local de atendimento. Eles sempre têm, nas comunidades lá, eles sempre têm pontos comunitários, sabe? Que eles fazem refeições, que eles fazem eventos deles lá, e sempre tem pontos de apoio para as pessoas dormir. Porque Uhum. assim, se lembra que eu comentei que São Gabriel é bem distante do pelotão, né? Sim. E o pessoal vai com uma certa constância em São Gabriel da Cachoeira para resolver questão de banco, de documentação, de auxílio social. As pessoas vão lá, os indígenas vão lá, com constância. E eles vão em barquinhos bem pequenininhos, sabe? Aquelas canoinhas mesmo, e com um motorzinho bem pequenininho, que chama rabeta, rabetinha. A rabetinha vai bem devagarinho, sabe? Aí, por exemplo, para chegar lá onde a gente está, de rabetinha, às vezes demorava uma semana, entendeu? Com um Uhum. barquinho pequeno. E eles iam, porque tem que ir, né? E é comum eles pernotarem nas comunidades. Então, na comunidade sempre tem um local para dormir lá, sabe? Aí, tipo assim, sempre Entendi. que a gente ia, eles acolhiam a gente dormia nesses locais, a gente fazia os atendimentos nos locais comunitários. E era comum a gente fazer esse tipo de ação. Então, aí foi uma dessas ações que a gente estava atendendo a população indígena na comunidade mesmo, sabe? Fantástico. Aqui foi teu pelotão, né? Isso. Isso aí é o meu pelotão, o 7 pelotão especial de fronteira do Rio Cachoeira. Esse aí acho que foi o pessoal de 2020. Foi 2023, Não tinha tocado os sargentos ainda tava o pessoal de 2022 aqui. Mas tá aí, minha equipe inteira, aí você vê que a maioria é soldado e cabo, né? Aí nessa foto aqui tem eu aqui mais no centro, né? Dá pra ver pelo bigode ali. Uhum. E aqui mais no canto esquerdo, ó, tem mais outros dois profissionais lá que eram da área de saúde também, que era uma farmacêutica e uma sargento de saúde, que é um técnico de enfermagem, que auxiliava a gente lá. Fantástico. Aqui mais uma ação. Isso aí já foi outra ação em outra comunidade. A gente sempre fazia assim, sabe? Tipo, montava uma área lá, chamava todo mundo da comunidade e a gente fazia os atendimentos lá. Aí levava medicações, sabe, para quem tava precisando. Aí dava medicação via oral, injetava onde que precisava. Era muito bom essas ações. Ah, isso aí é no Fantástico. meu pelotão também. Isso aí, o pelotão ficava mais em cima, né? Isso aí é na beira do rio, onde a gente tinha que fazer o posto de guarda lá, sabe? Aí tinha essa rampinha lá. Aí você vê que lá atrás tem uma serra, a Serra do Esquilo, chama essa serra ali. E ali embaixo o Rio Içana, né? Que é a afluente do Rio Negro. Pô, tava Perfeito. tendo uma saudade, né, da saudade. E aí atende todo mundo, de criança Isso, a adulto. de criança a gestante, adulto, idoso, todo mundo a gente atendia. E aqui Todo teve mundo bebezinho treinamento aí. de tiro, de tudo também, né? E isso, de tudo. Como eu falei, meu batalhão era de infantaria, pô. Infantaria é diferenciado.
A gente faz tudo que as outras armas fazem, sabe? Porque, tipo assim, tem as forças, né? Marinha, Aeronáutica e Exército, e tem as armas. Pô, dentro do Exército aí tem infantaria, cavalaria, artilharia, comunicações, engenharia, sabe? E, tipo, infantaria faz um pouco de tudo, né? E é a rainha das armas que a gente chama, né? E, pô, a gente atirava bastante. Eu atirei com todo tipo de armamento lá. Atirei com aquela Mag, que é a metralhadora de 7,62, de fuzil, de 5,56, que é um fuzil menorzinho, de pistola. Foi uma experiência fenomenal. Fantástico. Então, Renato, eu acho que a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Quer fazer algum comentário final, deixar alguma mensagem para a galera que está assistindo? Rapaz, queria deixar, como eu falei, né? Não precisa ter medo do serviço militar. Assim, é sempre, como você falou, tem um viés de quem está falando, né? A minha experiência no Exército foi muito boa, então eu realmente aclamo bastante, porque eu gostei muito mesmo, mas sim, tem gente que passa que não tem a experiência tão boa, né? Essa é a minha experiência, espero que tenha ajudado um pouco aí, pelo menos vocês que têm a intenção de servir, ou que fiquem na dúvida de como é lá a rotina, espero ter esclarecido aí. E é isso. Obrigado por ter chamado por essa conversa. Não, o prazer é todo nosso. Obrigado por ter disponibilizado seu tempo para vir aqui conversar, expor, a tua opinião. Se você está assistindo, e gostou dessa nossa conversa, deixa aqui, o seu like, deixa seu comentário com alguma pergunta, ah, agradecendo, por exemplo, o Dr. Renato por ter feito isso para a gente. E se inscreva no nosso canal para acompanhar outras conversas e outros vídeos educacionais. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.